O STF está censurando os bolsonaristas? Ringue da PAN começando à distância, claro, pandemia rolando, e o assunto hoje vai ser o STF. Tá ou não tá censurando a turma do Bolsonaro, os bolsonaristas? Bom, primeiro que a gente tem que ser fiel aos fatos. O que está acontecendo agora é que a turma do gabinete do ódio, ela está agonizando, né? Ela está sofrendo vários baques. E mesmo agora, agonizando, definhando, em estado aí letal para muita gente, o gabinete do ódio continua soltando fake news. E a fake news do momento é que eles são perseguidos pelo STF, perseguidos pela justiça, simplesmente por exercerem a liberdade de expressão. Só que a gente não pode colocar essa gente no patamar de quem realmente usa os limites da liberdade de expressão e se vale da liberdade de expressão como um meio para ou noticiar ou para entrar no debate político. Não é o caso deles. Aquilo ali é uma milícia virtual que, segundo a investigação da Polícia Federal, isso não está surgindo só do STF, está sim sendo financiado por empresários, está sim sendo financiado por políticos que empregam essa gente em gabinete, ou seja, está sendo financiado com dinheiro público também, e é uma milícia virtual que tem o objetivo de criar uma narrativa fake, uma narrativa de linchamento contra aqueles opositores, aqueles que fazem um contrapeso ao Bolsonaro. Essa é a realidade dos fatos. Isso está acontecendo. Quem conhece, quem estuda, quem investiga isso, quem conhece essa turma, Alan da Terça Livre, Bernardo Kister, Sara Winter, todos esses investigados, sabe que eles criam o tempo inteiro mentiras. Inclusive agora o Alan fugiu do Brasil dizendo que está sendo perseguido pela Coreia do Norte, ou pelo Kakai, que seria advogado do PT, ou pelos chineses. Você vê que ele fala logo daqueles países que são os comunistas, que é para trazer toda essa simbologia, né, de comunismo, dele sendo perseguido, um cara que luta pela liberdade. É fake, isso é fake. Esse sujeito já incorreu em várias outras mentiras. Ele, o tempo inteiro, não é só essa história que é estapafúrdia, não. O tempo inteiro ele alimenta histórias estapafúrdias do tipo, por exemplo, que o cigarro não faz mal para o pulmão, que se masturbar mata neurônio, mas isso são crenças imbecis perto das mentiras, do linchamento virtual que essa turma patrocina. Então, há sim uma milícia virtual que está sendo investigada, e há também, por outro lado, um exagero da maneira como está sendo conduzido isso pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas como eu já falei muito, eu vou deixar o que falar agora e daqui a pouco eu coloco essa parte, porque o Alexandre de Moraes também está atropelando a maneira como ele deveria estar inquirindo e censurando e indo para cima dessa turma. Mas a gente fala já. Que você acha? Vamos lá. De fato, tem uma quadrilha financiada com dinheiro público e privado para assassinar a reputação e defender o governo Bolsonaro e espalhar notícia falsa, né? E isso precisa ser investigado, precisa ser apurado, a polícia precisa ir para cima desses caras. Agora, não da maneira como está sendo feito. Isso primeiro porque você tem um inquérito que é ilegal, que é inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, que assim, a gente já debateu isso aqui, e vários juristas de esquerda, de direita concordam que você não pode começar, primeiro, né, de ofício, né, o inquérito sem a provocação da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, sem a condução da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Depois, não pode ser uma vítima relatando o processo, não pode ser uma vítima conduzindo as investigações, depois essa mesma vítima que vai julgar, eventualmente, se tiver uma denúncia contra essas pessoas, e não pode ser a própria vítima que determina a medida cautelar, prisão preventiva, prisão provisória, enfim, porque ela é parte interessada, né? Isso é você acabar com o direito da ampla defesa, do devido processo legal, né, da paridade de armas e todos os princípios do sistema acusatório. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é de que existe um abuso, sim, né? E até não sei o que o Google ia continuar falando. Acho que ele acabou focando muito na parte do gabinete do ódio, que eu acredito que seja igualmente grave a conduta do Supremo Tribunal Federal, quando a gente fala, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal mandar cancelar, censurar as contas nacionalmente e internacionalmente. E isso por quê? Porque quando você comete um crime de espalhar uma notícia falsa, uma calúnia, uma difamação, você tem uma organização criminosa para isso, enfim, você pode censurar aquela publicação que é uma notícia falsa que está causando dano a alguém. Agora, você censurar a conta da pessoa é você
censurar um crime que ainda não aconteceu, é censura prévia, e censura prévia é vedado pela nossa Constituição. Você não pode imaginar, né, partir da premissa de que aquela pessoa vai cometer novos crimes, né? Você pode sim censurar as publicações que cometeram crimes, que foram julgadas, etc. Agora, você não pode partir da premissa de que aquela pessoa, nas postagens futuras, vai cometer crimes e, portanto, já é censurado previamente. Mas você também não pode fazer isso internacionalmente, que foi até uma coisa que o Gabeira colocou na Globo News recentemente muito bem. Né? Imagina, vem lá a justiça da Indonésia, né, e censura, ele estava falando com o Felipe Neto, e perguntou para o Felipe Neto, né, imagina, vem aqui a justiça da Indonésia e censura a sua rede social aqui, né? E se o Facebook não cumprir lá, ele vai pagar a multa lá e censura sua conta aqui. É realmente um abuso, né? É extrapolar não só a competência do Supremo Tribunal Federal, mas também avançando sobre garantias que mesmo os membros do gabinete do ódio têm direitos e garantias fundamentais devido ao processo legal e etc e tal, como todo mundo tem, culpado ou inocente. Não, eu concordo com quem que está havendo, sim, está sendo conduzido de uma maneira que abriu muitas brechas para as críticas. A gente tem um ministro que, de uma maneira monocrática, está indo lá e está decidindo pela censura, pelo fechamento das redes sociais dessa turma, de uma maneira monocrática, como você falou. Ele é uma das vítimas desse gabinete do ódio, dessa turma. Então é alguém que é vítima, está conduzindo isso tudo e, claro, sem ter sido provocado esse inquérito das fake news que está apurando isso tudo, ela não foi provocada nem pelo Ministério Público, nem pela Polícia Federal, fugiu da praxe, apesar do STF ainda sustentar, e depois eles discutiram isso lá e votaram que sim, que vale esse inquérito sustentar, que eles têm sim como começar um inquérito que apure denúncias, delitos contra a instituição, sem essa provocação, mas não era de praxe, então abriu muita brecha para crítica, e eu acho que o correto, claro, deveria ter havido algum tipo de provocação de outra instituição, não ter partido só dele. Fora isso, tem essa questão do direito penal internacional, que ele atropelou de alguma maneira, né, que ele está querendo que sites que estão hospedados lá fora também tirem de fora do país esse conteúdo, e não só para quem está acessando do Brasil, que a pessoa pode usar aquela VPN, né, que é um serviço de você esconder a sua origem, como se você estivesse partindo de outro país, e você pode acessar aquele conteúdo mesmo assim. Então ele viu que teria que pedir para que houvesse um boicote desse conteúdo no mundo inteiro. Ele pesou a mão a todo um atropelo aí sim do ministro, que colocou uma multa muito grande. Eu acho que é só por causa da multa que o Facebook e o Twitter acabaram cedendo, mas eles estão recorrendo a isso, e a maneira como está sendo conduzida, sim, é uma maneira que pode ser criticada, e também porque abre a brecha para eles criarem essa narrativa fake de que eles são perseguidos. É uma narrativa fake de que eles estão tendo a liberdade de expressão deles cerceadas. Mas o que eles fazem nesses grupos, nessas milícias virtuais, nas redes sociais deles, é simplesmente disseminar injúrias, disseminar calúnias, difamação, linchar realmente adversários do Bolsonaro. E na hora que você julga isso, que não aconteceu ainda, eles não são supostos criminosos, na hora que você julga e chega a isso, e você realmente faz um julgamento, você passa por todas as etapas judiciais que isso deveria ter seguido, aí talvez você tivesse sim um argumento para até banir a rede social, para você mostrar que aquilo ali não é um espaço para promover ideias ou opinião dele, mas sim para atacar a democracia, mas sim para atacar reputações. A gente tem na lei alguns tipos de censuras que são admitidas. A gente não pode fazer apologia às drogas. Se a gente fizer apologia às drogas, se você tem um site que faz apologia às drogas, ele é derrubado. Você não pode fazer apologia a regimes totalitários, você não pode fazer apologia ao nazismo. É uma forma de censura. Nos Estados Unidos, não, eles têm essa liberdade total. Você pode fazer uma passeata a favor do nazismo. No Brasil, você não pode. A gente tem aqui, a gente criou algumas regras que a gente acha que é melhor, mesmo que ela estabeleça algum grau mínimo de censura. Uma delas é não permitir manifestações antidemocráticas. E esses grupos, eles usam essas redes sociais para isso também. Isso é contra a lei, isso está na Constituição. Então, a gente tem, sim, argumentos legais para, quem sabe, até derrubar isso, mas não atropelando todo o processo. O Alexandre de Moraes está atropelando, e inclusive ele é uma das vítimas do gabinete, então passa
dar todo um holofote para uma turma que não merecia esse holofote. Agora eles estão no Jornal Nacional, eles estão em toda a mídia, eles estão se fazendo de vítima. Vários deles agora já estão, eu imagino, capacitados para virarem políticos. Eles têm hoje eleitores, tem gente que são fiéis, fanáticos fiéis a eles. Então vira um tiro no pé também. Você acaba dando um holofote para uma turma que nem merecia isso tudo e que acaba se aproveitando disso para criar ainda mais, alimentar ainda mais essa narrativa de que são perseguidos. Eu acho que meu ponto é mais ou menos pegando essa última parte do que o Guga falou. Dava para punir essa galera que tá cometendo crime sim. Você tem uma diferença entre liberdade de expressão e você espalhar mentira para destruir a vida de alguém, né? Isso é uma diferença fundamental e que é crime e que mesmo que veículos de imprensa já incorreram, né, nesse crime. Por exemplo, tem um caso famoso da Globo na escola base, né, que destruiu a vida daquela família que tinha aquela escola, teve que dar uma baita de uma indenização. Era uma conduta criminosa, uma conduta ilegal, e a Globo foi punida em razão disso. Agora, eles poderiam ser punidos da mesma maneira sendo se os ministros do Supremo Tribunal, enquanto pessoas, não como ministros do Supremo, enquanto pessoas, fossem até o Ministério Público, fossem até a polícia e dessem causa para a instauração de uma investigação na primeira instância, porque não tem ninguém ali que precisaria dessas figuras aí, ninguém que precisaria estar sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, fora outra investigação que aí sim é uma investigação legal e constitucional, que é de financiamento de atos antidemocráticos, que você tem envolvimento de deputados bolsonaristas, que foi provocado pelo Aras, né, pela Procuradoria-Geral da República, dentro do Supremo e tal, que aliás é um outro ponto que bolsonarista não fala nada, né? O Aras começou essa investigação e ninguém fala nada contra o Aras. E que está sendo legal e está sendo conduzida. Agora, essa não precisava ser no Supremo Tribunal Federal, está sendo única e exclusivamente porque as vítimas têm esse poder de conduzir esse inquérito. Deveria ter sido na primeira instância, como qualquer cidadão comum é julgado, como eles deveriam estar sendo julgados também. Agora, um ponto que eu discordo do Guga é do fechamento completo da rede social, do cara não poder mais se manifestar. Mas toda a vida dele, ele só cometeu crimes usando aquela rede. Ainda assim, não dá pra gente partir da premissa de que no futuro, todas as manifestações, pode até ser óbvio no fato, né, na vida real, que ele vai continuar usando para cometer crime. Só que a punição tem que vir depois, não dá para fazer censura prévia. Censura prévia realmente acho que é um negócio grave e que agora boa parte da imprensa só está relativizando e normalizando isso porque é contra bolsonarista e porque é contra uma pessoa que todo mundo sabe que está cometendo crime. Agora, isso abre um precedente perigoso, a censura prévia abre um precedente perigoso para que ministros do Supremo, em outros governos, contra pessoas inocentes, utilizem censura prévia para evitar críticas ao Supremo. Assim, se você quiser, a gente vai ter que terminar, já está no final, assim, eu concordo com você que isso é uma medida muito extrema, mas existem sim medidas cautelares. Você pode entrar com uma liminar que vai ficar por um tempo, pelo menos, a pessoa sem acessar aquilo para não praticar algum crime. Se você tem, por exemplo, alguém incitando com a rede dele a morte de ministros do STF, como é o caso também, eles apuram isso, inclusive, nesse inquérito, você tem que ter também, se for necessário, esse poder, essa medida cautelar para evitar, por cautela, para evitar o pior, que é de tirar aquele veículo da mão da pessoa, aquela pessoa que está incitando, por exemplo, matar ministros. Então, dependendo do tipo de crime que está sendo cometido, até se faz sim necessário. Agora, em casos muito peculiares, e da maneira como o Alexandre está tocando, abriu muita brecha para crítica, para parecer, inclusive, que é uma perseguição contra um grupo da extrema-direita, contra os bolsonaristas. Eles estão se vendendo assim. Kim, vamos nessa, vamos terminar, termina você, a gente vai ter que se despedir, que a gente já falou. Isso aí, não, eu acho que tem que punir criminoso, mas ao mesmo tempo seguir o devido processo legal e, ao mesmo tempo, a gente não pode cair nessa ânsia de setores da esquerda e da imprensa de sair aplaudindo todas as medidas só porque é contra bolsonarista, porque no futuro pode ser contra gente inocente. É isso aí, valeu por terem assistido, até semana que vem. Valeu.